muita necessidade de nós estudarmos esses tópicos, devido a que existem rabinos hoje na atualidade que criticam o estudo da Kabbalah, rabinos hoje que desconhecem totalmente a Kabbalah, tá? E rabinos hoje que perseguem aqueles que estudam a Kabbalah e que divulgam a Kabbalah. E muitas pessoas desconhecendo, né, a opinião de grandes nomes dentro de Israel em relação ao que eles disseram sobre o estudo da Kabbalah, sobre o Sod, sobre a época em que nós nos encontramos, chamado calcanhar, né, de Adam, que é a última geração, que é a geração pré-Geulah, né? Nós estamos vivendo segundos antes da nossa Geulah, né? Apesar que essa Geulah está sendo atrasada, justamente a gente vai aprender por meio dessas aulas, por causa da rejeição, né, de grande parte do povo de Israel em relação ao estudo da Kabbalah. Então, ou seja, tem dois caminhos para a redenção, né? Tem um caminho da misericórdia, o caminho da clemência, e tem um caminho do rigor, né? A redenção vai vir para Israel de qualquer forma, mas tem duas formas dessa redenção chegar até Israel. Então, nós vamos iniciar esses três tópicos, né, hoje, e tem palavras muito fortes aqui nesse terceiro tópico, né, que a gente vai trazer, e eu acredito que vai ser de suma importância para o nosso avanço, tá? Então vamos começar. A primeira questão que a gente vai analisar é por que estudar Kabbalah. Bom, qual o motivo, né? Quais são os motivos pelos quais o homem precisa estudar a Kabbalah? Bom, como eu disse, há pessoas que entendem o seguinte: não, estudar Kabbalah para quê? Por que estudar Kabbalah? Né? Ou seja, tem outras coisas para estudar, né? Para eu dedicar o meu tempo. Eu posso viver a minha vida tranquilo sem a Kabbalah. Por quê? Por que eu estudaria a Kabbalah? Né? Será que eu não posso viver de maneira normal, tranquila, sem a Kabbalah? Bom, vamos ver. Vamos ver o porquê o homem precisa estudar a Kabbalah. E se precisa ou não. Né? Se precisa ou não. Se o homem pode seguir a sua vida tranquilo, nascer, crescer, sem estudar a Kabbalah. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui. Eu vou trazer a sua opinião, depois eu quero agregar algo. Então, começa dizendo o seguinte: por que estudar a Kabbalah? Ao estudar os textos escritos por cabalistas, esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Ao estudar textos escritos por cabalistas, o primeiro ponto que a pessoa tem que saber, né, é que ela tem que estudar textos escritos por pessoas que têm um alto nível de consciência, como a gente estudou nas primeiras aulas o que era um mekubal, né? Então a gente sabe que um mekubal é alguém de alto nível de consciência. Então é necessário a pessoa buscar textos escritos por cabalistas, né? E não textos por pessoas que não conhecem, desconhecem a Kabbalah, não sabem o que é, não sabem o que se trata, inclusive de rabinos, que não sabem o que é a Kabbalah, não pratica a Kabbalah, então ele não está propício para falar de Kabbalah. Então, uma pessoa comum aprende coisas que anteriormente lhe estavam ocultas. Ou seja, por meio desses escritos, tá, deixados para nós. Claro, esses escritos estão codificados, tá? Todo cabalista escreve dentro da linguagem, e mais para frente a gente vai estudar quais são as linguagens que um cabalista utiliza para transmitir uma mensagem espiritual, mas todas essas linguagens que eles utilizam são codificadas e devem ser decodificadas por outro cabalista, por outro mekubal. Então, uma pessoa, sendo ela comum entre aspas, né, ela aprende coisas que anteriormente estavam ocultas para ela. Então, através desses textos, né, essa pessoa, claro, se aproximando de uma pessoa que pode, né, transmitir a sabedoria que está codificada nesses textos para ela. Então essa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai aprender coisas que para ela, antes dela chegar a esses escritos, essas coisas estavam ocultas. Então aqui tem um primeiro motivo pelo qual uma pessoa ela deve estudar a Kabbalah. Por quê? Porque se ela não estudar a Kabbalah,
coisas estarão ocultas para ela. Eu digo, 99% da realidade será oculto para essa pessoa que não estuda Kabbalah. Tá? Então aqui a gente encontra já o primeiro motivo. Apenas quando adquire o sexto sentido, isso aqui a gente vai ver bastante durante essas aulas, né? O que é o sexto sentido, para que ele serve, como ele é desenvolvido, tá? Por meio deste estudo, a pessoa poderá ver e sentir o que previamente não estava revelado. Então, ou seja, de novo, apenas quando adquire o sexto sentido, é necessário a aquisição desse sexto sentido. Por meio deste estudo, ou seja, por meio do estudo da Kabbalah, a pessoa vai adquirir um sexto sentido. Então, nós temos 5 sentidos. E esses 5 sentidos nos permitem o quê? Nos permitem a conexão com esse mundo físico. Ba'olam ha'asiyah, ou Olam ha'asiyah, o mundo da ação. Né? Esse mundo, nós podemos interactuar com ele, experimentá-lo através dos nossos 5 sentidos. Porém, não existe só o mundo físico. Não existe só esse mundo que nós conhecemos como mundo físico, ou o mundo da ação. Porque a física quântica hoje já tem chegado à mesma conclusão dos cabalistas que não é tão físico assim como se imagina. Né? Porque matéria, o que Einstein disse? Matéria é energia condensada e com seu número de vibração reduzido. Então, existe outros mundos, existe outras dimensões. Agora, para que nos conectemos, experimentemos essas outras dimensões, esses outros mundos, é necessário algo. Ou seja, e é esse sexto sentido. Pode falar. Semana passada, estudando com o meu cunhado, ele é participante professor do Sebrae, e está sempre se atualizando em várias ciências, né? A área dele é informática, mas devido ao métier que trabalha, ele precisa estar inteirado de muitos assuntos, como programação neurolinguística e outras coisas mais. Estou conversando com eles sobre alguns princípios cabalísticos. Né? Um físico, aquele físico japonês Mikio, me falha a memória, tá? Ele afirmou que existem pelo menos 10 dimensões. Né? Os cabalistas já ensinam sobre as 10 sefirot. Sim. E o que é interessante é que outros físicos já conseguiram provar que existem 4 dimensões. Sim, e eles falam... Só para você recuperar E isso que o senhor está falando é interessante. Eu ia até colocar a conversa, né, uma entrevista que foi feita com um físico, né, num grande centro de ciência, né, do mundo, um dos maiores, e ele estava falando que hoje ele já tem essa comprovação, eles chamam de Brahmas, né, outras dimensões que funcionam em outra frequência. Cada dimensão, ele falando, né, na entrevista, esse físico, esse diretor desse centro, ele falando que cada uma dessas dimensões funciona numa frequência diferente. Então, olha o que ele disse, isso que me apaixonou. Ele disse o seguinte, que é interessante, que eles sabem que existem essas outras dimensões, ou seja, a física, a própria física, sem ser a física quântica, a física, eles já sabem disso, já têm a certeza disso, porém eles dizem, o ser humano não pode ter contato com essas outras dimensões. Olha só, que interessante. Então o que a gente vê? Por que eles dizem isso? Porque eles estão baseados em quê? Que nós só temos 5 sentidos. Então com os nossos 5 sentidos, nós só podemos ter contato com essa dimensão. Então ele diz, essas dimensões existem. Porém, nós não podemos ter contato com elas. E ele diz que nessas outras dimensões há muitas informações, que se o ser humano conseguisse se conectar com essas outras dimensões, eles captariam essas outras informações. Assim como, quando você se conecta em estação de rádio, você começa a receber as informações que estão vindo por aquela onda, ou seja, daquela frequência. Então, se o ser humano conseguir se conectar com essas outras dimensões, né, o que eles estão dizendo? O ser humano poderia captar informações que, através dos 5 sentidos, eles não podem captar, estão bloqueados para captar. E aí é que está. E isso é justamente o que faz um navio. Ele se eleva, ele desenvolve esse 6º sentido, então, através desse 6º sentido, ele pode se conectar com outras dimensões. E através dessas outras dimensões que ele se conecta, ou seja, através de todo o trabalho
que é feito através do estudo dos segredos da Torá, o que ele consegue? Ele consegue adquirir informações que, até chegar a esse plano, vai demorar muito tempo. Por isso os textos da Kabbalah estão anos-luz na frente da ciência. Por quê? Porque os cabalistas, eles se elevam, eles têm desenvolvido esses sentidos, se conectam com outras dimensões, captam essas informações e transmitem de maneira codificada. Então, quando chega o determinado momento que é tal descoberta, chega a esse mundo, tal informação, aí as pessoas olham, como que foi escrito esse documento? Por exemplo, hoje as pessoas estão pegando os Zohar e estão ficando loucos. Né? Por quê? Porque pega a física quântica, aí, agora o Zohar vale muito, mas há tempos atrás era ridicularizado por muitos rabinos. Por quê? Porque nessa época, essas informações que acessaram Shimon Bar Yochai e seus alunos e tal, ou seja, não estava nem perto de chegar a essa dimensão. Então, ou seja, hoje, com a física quântica, chegando todas essas descobertas, então as pessoas voltam aos escritos antigos, né, veem a datação deles e falam, como que esses homens sabiam tanta coisa sem ter o equipamento que a ciência tem hoje, sem ter a tecnologia que nós temos hoje? Então, Averim, na verdade, tudo isso é por quê? Porque o ser humano, na sua prepotência, né, nós, como humanidade, na nossa prepotência, achamos que nós somos super inteligentes. Né? E então, o que acontece? A gente anda a passo de tartaruga. Se nós ouvíssemos os cabalistas, né, nós não andaríamos em passo de tartaruga. Ou seja, o mundo já estaria totalmente diferente. Mas, infelizmente, a gente quer seguir um caminho mais difícil. Né? Quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que então a gente poderia fazer um programa no canal de televisão chamado Zohar Total. O que tu acha? Então, um exemplo de como os antigos eram extremamente desenvolvidos é o nível do debate no livro de Iov entre os textos antigos. Sim, o Yaniv colocou aqui. Justamente, se a gente pega o livro de Iov, é um livro extremamente cabalístico. Né? Na verdade, todos os livros do Tanakh, ainda que aqueles que parecem, né, utilizar uma linguagem simples, dentro do Tanakh está encerrado segredos que a gente nem imagina. Né? Então, assim, é justamente isso. Então a gente começa a perceber que esses segredos estão aí dentro. Só que é preciso que nós estejamos elevados, né? É preciso que nós nos elevemos para que a gente possa decodificar esses textos, para que eles possam começar a se abrir para nós, como uma flor. Né? Então, assim, continuando aqui. Os cabalistas não transmitem o conhecimento da estrutura do mundo superior ou espiritual sem um motivo válido. Bom, eles transmitem esse conhecimento porque todos temos a possibilidade interna de desenvolver este sexto sentido. Então, ou seja, todo ser humano, né, está ao alcance de todo ser humano desenvolver este sexto sentido. Ou seja, desenvolver essa capacidade de se conectar com as outras dimensões, tá? E sair da prisão, vamos dizer assim, da escravidão e da limitação dos seus 5 sentidos, tá? Por quê? Porque os 5 sentidos, na verdade, nós vamos ver que eles nos limitam, mas se nós soubermos utilizá-los, eles vão nos colocar dentro do mundo espiritual, tá? Então, ou seja, os meus olhos, eles me limitam a ver aquilo que a minha percepção da visão me dá para ver, ou seja, o que ela me permite ver. Então, ela me limita. Porém, quando eu medito, né, ou seja, quando eu faço uma meditação, o que eu faço? Eu fecho os meus olhos. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu estou me conectando com o Chokhmah, com o hemisfério direito, que é a parte da meditação. Então, o que acontece? Eu estou fechando o meu sentido, porque ele é aberto, eu me conecto ao mundo externo, ele fechado, eu entro no mundo interno. Então, ou seja, através dos meus 5 sentidos, eu posso sim entrar em outras dimensões. Só que eu tenho que saber como fechá-los, tá? Então, os textos que eles nos transmitem têm um objetivo, que nós possamos desenvolver essa capacidade que eles desenvolveram, tá? Ele continua dizendo, pode suceder que, ao entrar em contato com esses textos cabalísticos, tá? No início, uma pessoa não compreenda. Isso é importante. No início,
uma pessoa pode não compreender o que está lendo. Contudo, se ela quer entender os textos e o faz de uma maneira correta, ela invoca a chamada luz circundante, Or Makif, a luz que corrige, que gradualmente nos mostrará a nossa realidade espiritual. Então presta atenção, Ávila. Tem algo importante aqui. Eu não vou entrar muito na questão de Or Makif, Or Pinimi, mas são dois conceitos importantes na Kabbalah. Mas eu vou dar uma explicação prévia aqui para a gente começar a entender esse conceito. Esse conceito é um shiur inteiro, né? Ou dois, não sei, para falar dele. Mas aqui ele traz, então vamos tentar falar alguma coisa sobre esse conceito. Então, o que ocorre? Uma pessoa, quando ela começa a lidar com a Kabbalah, com os textos, começa a falar de Sefirot, começa a falar de Paratsuf, começa a falar, né, de vários nomes e tal, e de dimensões. O que acontece? Uma pessoa às vezes fica meia complexada, né? Ela fala assim, acho que eu não tenho QI para isso, né? Acho que eu não tenho a capacidade para estudar esse nível, vou ficar aqui no Pshat da Torá mesmo, né? Cumprir as minhas mitzvot, sem muita profundidade, né? Agora, na verdade, o que ocorre? É que a pessoa, no início, né, ela ainda não tem um recipiente, né? Ela ainda não tem uma elevação de consciência para compreender esses documentos, tá? Para compreender esses textos que são codificados, são densos, são identificados, tá? Então, assim, o que acontece? A pessoa tem que ter paciência, né? Porque durante o seu estudo, né, se ela persiste, se ela quer entender, aqui está a chave. Na Kabbalah se fala muito do desejo, ou seja, o desejo atrai. Quando eu desejo algo com muita força e coloco os meus sentimentos naquilo, coloco a minha intenção naquilo, eu faço com que aquilo que já existe no mundo espiritual, porque todos os meus desejos já existem em potência, eles já existem em potência no mundo espiritual, porque tudo no mundo espiritual já existe. Aqui, por que aqui ainda não existe? Porque aqui existe o conceito do tempo. Então, ou seja, só que tudo que eu possa pensar, querer, isso já existe no mundo espiritual. Tá? Isso significa que o Eterno sabe de tudo. Tá? Um dos significados de que a Kadosh Baruch Hu sabe de tudo é que no mundo espiritual tudo já está feito. Já existe tudo no mundo espiritual. Então o que quer dizer? O que eu desejo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu desejo. Porque o que eu desejo vai potencializar e vai atrair aquilo que já existe no mundo espiritual. Então o meu desejo e o meu desejo que já existe no mundo espiritual vão se chocar. Vão entrar em fase. E isso vai o quê? Vai gerar que esse desejo se materialize. Então, quando uma pessoa, ela lê e ela quer entender, tá? E ela persiste nesse desejo, o que essa pessoa vai atrair? Ela vai atrair uma luz de entendimento, tá? Ou seja, é o que ele diz aqui. E o que faz, e o faz de maneira correta, claro, de maneira correta, ela quer entender de maneira correta, né? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, na ânsia de entender, uma pessoa pode buscar caminhos errôneos. Mas, ele diz que ela invoca, ou seja, um desejo é uma invocação. Tá? O desejo é uma invocação. Por isso está escrito na Torá, não desejarás a mulher do teu irmão. Lotachmod, não desejarás. Por quê? Porque quando você deseja a mulher do teu irmão, o que vai acontecer? Esse desejo existe no mundo espiritual. O que vai acontecer? Você vai atrair isso. E essa pessoa, se ela estiver aberta, ela vai começar a receber essas informações sem saber. E o que vai acontecer? Ela vai começar a olhar para você diferente. Você vai falar, olha só, é um desejo que brotou. Ou seja, esse desejo, quando brota em nós, a gente tem que matar ele. E como que se mata um desejo se é algo não material? Aí é que está. Aí é que está. Então, tem pessoas que não sabem disso e falam assim, não, o desejo não tem problema. O problema é a ação. Mas o desejo traz a ação. Tá? Então, ou seja, uma pessoa que deseja entender, ele diz aqui, ela invoca. Ela invoca. Ela emite isso. Então, ela vai atrair. Tá? Ela vai emitir essas ondas, esses desejos, e vai atrair. E o que vai acontecer? Ela invoca a luz circundante, Or Makif. O que é a luz circundante?
Vamos lá, Or Makif, né? Existe na criação, em tudo existe esses dois aspectos, Or Makif e Or Pinimi, ou seja, a luz que preenche e a luz que rodeia. Tudo está preenchido e rodeado. E o Zohar diz o seguinte: a Kadosh Baruch Hu, o sagrado bendito seja, ele, o Malé, preenche a criação, e ele rodeia a criação. Por quê? Porque a criação, toda a criação, desde os mundos mais elevados até o mundo mais baixo, tá, está dentro do sagrado, está dentro da sua infinitude. Porque a Kadosh Baruch Hu, ao criar, quando resolveu criar, de um ponto no infinito, ele retirou a sua luz, contraiu a sua luz. Isso gerou o halal, o espaço, aspas, vazio. Porque nós vamos estudar em outras classes que não existe vazio. Tá? Ou seja, nesse espaço onde se diz que ficou o halal, ou seja, a ausência da luz divina, ficou um roshimo, ou um reshimo, né? Que alguns chamam de roshem, que é a impressão de algo que esteve antes. Isso é para outra aula, é um conceito interessante também. Então, esse reshimo, né? Essa impressão de algo que esteve antes, isso é muito interessante. Em outra classe a gente vai estudar um pouco sobre isso. Só um minuto. Então, o que ocorre? A Kadosh Baruch Hu, então, rodeia, né, a sua luz, rodeia porque toda a criação está dentro dele, e depois, nesse halal que foi gerado, né, eu falei Roshimo, né, é Reshimo ou Roshen, tá? Então, esse halal que ficou, o que vai descer dentro desse halal? O caso. O caso é a linha de luz que vai descer, com todo cuidado, para que tudo não volte a um estado de total anulação perante a luz do sagrado bendito seja. Então, esse caso, ele vai descer, e essa luz vai ter que ir se condensando, vai ter que ir se densificando, para que esse espaço vazio não volte, né, ao que era antes, ou seja, as coisas não voltem ao estado de anulação. Então, essa luz vai entrar. Então, eu tenho a luz que rodeia, e eu tenho a luz que entra dentro do halal. Então, a luz que rodeia é chamada Or Makif, que é a luz circundante. Então, toda a criação está rodeada por Akadosh Baruch Hu. E toda a criação também está preenchida pela luz divina. Claro, cada dimensão tem uma revelação diferente da luz divina. Um nível superior de revelação ou um nível inferior. Isso é o que diferencia a luz em cada dimensão. Porém, a luz está em todas as dimensões. Até nessa nossa dimensão, há luz divina. Porém, num nível baixo. É como a noite. Na noite, há a luz do sol. Porém, só que bem filtrada. Então, ou seja, nessa dimensão, a luz chega num nível para sustentar aquilo que necessita da luz divina, da energia, do fluxo de energia que vem do sagrado. Assim diz Rabi Moshe Luzzatto. Chaim Moshe Luzzatto. Então, o ser humano também tem Or Pinimi e Or Makif. Ou seja, no Tratado de Berachot, os sábios dizem que eles trazem algumas similitudes entre a Kadosh Baruch Hu e o homem, e a alma do ser humano. Então, uma dessas assim como a Kadosh Baruch Hu preenche toda a criação e rodeia toda a criação, a alma do homem também preenche todo o corpo e também rodeia o corpo. Então, o que acontece? Nós temos 5 níveis de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. Nós temos 3 que entram e 3 que ficam fora. 2 que ficam fora. As 3 que entram é Nefesh, Ruach e Neshama, que devem ser ativadas, né? E as 2 que ficam fora, que é Chaya e Yehidah. Chaya está ligado a Formar e Yehidah e Yehidah está ligado a Keter. Então, essas duas luzes ficam fora. Tá? Então, o homem, a alma do homem, a estrutura espiritual do homem preenche o corpo do homem e também rodeia. Então, se o homem consegue, presta bem atenção no que ele está dizendo aqui, se o homem consegue desenvolver o 6º sentido e se conectar com essa luz circundante, ou seja, com essa luz que o rodeia, o que vai acontecer? Ele vai se conectar com a fonte das informações.
Por quê? Porque Hayá está ligado a Hormá, e Hormá é o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, é o mundo do Criador, é o mundo onde só há luz. Ou seja, e Hormá, força do segredo, é onde estão os segredos da criação, estão em Hormá. E Hormá, o valor numérico de Hormá é 10, que é representado pela letra Yud, que é a semente. Fernanda perguntou, eu posso fazer essa conexão sem conhecer a Kabbalah? Bom, Fernanda, existem métodos e meios para tudo, né? O que ocorre? Há textos cabalísticos que dizem que existiam pessoas que por leves momentos conseguiram se conectar com essa luz circundante. Algumas pessoas conseguiram isso. Por exemplo, Beethoven. Leves segundos. Tá? Pessoas que conseguiram se desligar de tudo nesse mundo, conseguiram chegar a um nível de vibração e conectar, mas foi coisa rápida. Tá? Por isso a gente vê as sinfonias impressionantes algumas coisas que ele... Então, os cabalistas listam algumas pessoas que, por leves segundos, conseguiram. Tá? Mas se a pessoa consegue se conectar com essa luz circundante, tá? Essa pessoa ela tem acesso a segredos profundos. Tá? Então, existem técnicas, existem meditações, existem uma série de coisas que podem fazer com que a pessoa se conecte com essa luz circundante. Então, quando a pessoa está desconectada dessa luz circundante, não tem como ela acessar isso. Tá? Ela vai acessar por meio de textos que outros cabalistas que acessaram, tiveram essa conexão, tá? Conseguiram. Então, só para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre Or Makif e Or Pnimi. Tem mais coisas para você revelar desse lado. Oi? Tem mais coisas para você revelar dentro. O Yaniv diz o seguinte: nosso desejo, de alguma maneira, traz a minha existência material a ação do meu desejo, porque temos semelhança divina. Sim. Né? E isso é possibilitado através do nosso corpo. Né? Através do corpo, nós ganhamos inúmeras possibilidades que nós não temos sem corpo. As forças espirituais, chamadas de Malachim, né, usando um termo geral, sabendo que tem vários níveis, né, e várias categorias, e cada categoria recebe um nome específico, mas o que é conhecido como anjo ou malach, né, essas forças, inteligências espirituais, eles não podem fazer uma série de coisas porque não têm corpos. Tá? Assim as forças também do outro lado, né, as forças negativas, também não podem fazer uma série de coisas se não tiverem um corpo. Tá? Eles tentam se apossar de corpos porque eles querem fazer determinadas coisas e sentir determinados prazeres que está designado só para o ser humano que tem um corpo. Porque o nosso corpo nos permite sentir prazeres e desfrutar coisas que essas forças não podem. Então, às vezes, os cabalistas dizem que eles se apossam no corpo de pessoas para quê? Para tentar sentir o prazer que aquela pessoa sente quando bebe uma água, quando bebe uma cerveja, quando bebe um guaraná, quando come, quando faz sexo, E eles querem sentir o mesmo prazer que o ser humano está sentindo. Só que, ainda que eles se apossem, né, de alguém para tentar sentir esse prazer através do corpo daquela pessoa, não é a mesma coisa, porque não lhe pertence o corpo. Tá? Pode até chegar a sentir, mas é um prazer bem reduzido. Tá? Por isso que um ser, né, negativo, uma inteligência negativa, quando ela quer um prazer através de uma pessoa, ela quer gozar de um prazer físico, vamos dizer assim, e ela quer fazer isso através de uma pessoa, ela faz com que aquela pessoa faça ao extremo. Por quê? Porque se for equilibrada, ela não sente prazer nenhum. Aquela pessoa tem que ultrapassar para que ela sinta algum prazer.
Estão compreendendo? Ou seja, ela quer que aquela pessoa exagere. Por quê? Porque é como um copo. Eu tenho um copo, né? Se eu encho demais esse copo, começa o quê? A transbordar. E aquilo que transborda cai no chão. Então, ou seja, agora, se eu encho o copo até a medida certa, não sobra nada. Então, quando o ser humano bebe além da conta, quando o ser humano fala além da conta, quando o ser humano ele passa do limite, né? O que acontece? Esse excesso, as forças negativas mamam desse excesso. Isso é em relação ao Lashon Hará, porque o Lashon Hará é falar demais. Então, quando a gente passa do limite, ou seja, quando a gente não consegue frear, aí eles estão mamando. Por isso que a Torá traz para nós o quê? Equilíbrio. Quando uma pessoa come demais, esse sentimento de enjoo que a pessoa sente, que ela comeu além da conta, essa energia negativa que ela está emitindo, quem está mamando? As forças negativas. Tá? Então é muito importante esse conceito, Saverino. De nós entendermos que a nossa vida tem que ser equilibrada. Até o próprio sexo. Se a pessoa passa do limite, tá? Ou seja, esse excesso também faz com que as forças negativas, aí elas estão para poder mamar. Por quê? Porque todo excesso é negativo. E as forças negativas se conectam com o quê? O conceito do desequilíbrio. Porque todo desequilíbrio é desordem. Tá? Então, ou seja, se a gente estuda o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse Sadat Tovará, essa árvore, na verdade, é a árvore que representa o desequilíbrio. E que é o oposto do quê? De verdade, que é a árvore da vida. Porque a árvore da vida representa o equilíbrio. Se você pega a árvore sefirótica, você vai ver equilíbrio. Você tem Keter iniciando, você tem Hormá, Biná contrastando, você tem no meio fazendo a resistência Das. Então você tem equilíbrio. Você descendo, você tem Hesed, Gevurá contrastando com Hesed, você tem no meio Tiferet fazendo equilíbrio. Você descendo, você tem Netzach, contrastando, você tem Hod, e no meio você tem Yesod fazendo o quê? O equilíbrio. E aí você tem Malkut no final, que é o recipiente. Porque só pode haver um recipiente propício para receber se tiver equilíbrio. E a árvore da vida é a configuração do homem. Se você pegar, nós estamos compostos sempre de 3 forças. Por isso Israel é ano segular. O que é ano segular? Alguém tem traduzido por é um povo de propriedade exclusiva. Na verdade, segular vem de segolo. Segolo é uma vogal em hebraico que são 3 pontinhos. E esses 3 pontos indicam o quê? Assim como a gente tem um átomo, né? Elétron, nêutron e próton. Ou seja, é o equilíbrio. Ou seja, Israel, quem é Israel? É aquele que vive com equilíbrio. Porque quando a pessoa vive com equilíbrio, o que pode acontecer? Qual é a consequência de viver com equilíbrio? Que a luz pode entrar no recipiente dela. Onde não há equilíbrio, a luz não pode entrar. Porém, quem pode entrar quando há desequilíbrio? As forças do outro lado. Então, eles querem levar o ser humano a um desequilíbrio, tanto material, buscar matéria em excesso, estudar ciências deste mundo em excesso. Não posso dar Torá hoje porque eu estou muito ocupado aqui com os meus trabalhos aqui do meu curso, disso, daquilo outro. As forças negativas estão mamando disso, porque nós estamos aqui para estudar os segredos da Torá. Qualquer outra coisa, você pode até dedicar um tempo, mas o tempo principal que você tem que dedicar é a Torá e os segredos da Torá. Por quê? Porque senão você está dando alimento para as forças negativas. Tá? Eles mamam desse desequilíbrio. Pessoa que trabalha de domingo a domingo. Não tem como cumprir Shabbat, não tem como cumprir festa, porque meu trabalho, desequilíbrio. Está buscando só as coisas materiais. Tá? Então... Tem lá em cima um monte de coisa. Sim, deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Lá em cima, pode subir. A minha assistente aqui está me avisando que tem bastante comentário aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Giovanna. O Renan colocou aqui. Sério, seria necessário a existência de um recipiente, certo? Benito colocou, vencendo no campo do sentimento e do pensamento. São 2 ferramentas que, se o homem souber utilizar, ele pode atrair muita coisa positiva. Sentimento e pensamento. Fernanda, eu posso fazer... Não, já foi.
Yaniv colocou o seguinte: se conectar com esta luz circundante pode ser a razão para que alguém fique famoso por muito tempo, por se destacar de forma única. Bom, então, o que acontece, Yaniv? Para uma pessoa se conectar com essa luz circundante, é necessário um alto nível de anulação, né? O que acontece? E a anulação, como a gente tem estudado nas primeiras aulas, né, que é o objetivo do estudo dos segredos da Torá, ou seja, sabermos como nos anularmos, né, perante a luz sagrada, em diferentes níveis, né, ou seja, cada vez os níveis vão exigir mais de nós. Quanto mais luz a gente quiser que entre em nós, mais anulação nós vamos precisar, de mais anulação nós vamos precisar como um recipiente. Então, ou seja, isso quer dizer que a gente vai desaparecendo. Isso é chamado morte, né? Ou seja, é o efeito ao avesso do que aconteceu. Nós descemos e fomos nos revestindo de capa de ego. Se eu posso usar esse tipo de linguagem para nós entendermos. E agora, para retornar à minha raiz, da onde eu vim, eu preciso me desfazer dessas capas. Tá? Eu preciso me desfazer dessas capas. Então, ou seja, uma pessoa, quando ela se conecta, ela não vai querer ser famosa, por quê? Porque ela já está no nível de anulação muito alto. E ela sabe que se ela começar a usufruir disso de uma maneira errada, ela vai cair desse nível. Tá? Ela vai cair desse nível. Tá bom? Então, assim, por isso que para chegar a essa conexão é necessário uma anulação total, né? Ou seja, um nível de anavá, de humildade, de ocultação muito alto, muito forte, tá bom? Por isso que é necessário estudar com pessoas adequadas e tal, para que a gente possa entender isso, porque senão a gente pode se confundir, né? E achar que o que a pessoa pode chegar. Então, a Fernanda colocou aqui, excessos de prazeres físicos alimentam a se tratará. Correto, Fernanda? Correto. Foi o Hanan, perdão, foi o Orochi que colocou. O Yaniv colocou o seguinte: o fato do Eterno ter dito que o homem, Adão, dominaria este mundo, para, aspas, os anjos, como no caso de Abraham, e espíritos maus e outros casos, precisariam de uma pessoa para estar nesse mundo. Bom, o que ocorre? O homem, ele só tem domínio sobre o mundo angélico se ele se elevar e se conectar com o mundo superior, porque senão ele está debaixo do domínio dos seres espirituais, ou seja, dessas inteligências chamadas malachim. Tá? A gente vê nessa paraxá que Jacob, na paraxá vai ser que Jacob lutou, né, com um malach, né? O Zohar fala que ele lutou com Samerman, né, que é o príncipe das forças do outro lado, e ele dominou ele, né? E o Zohar faz um apontamento muito interessante, bota uma ênfase muito interessante, que ele diz: eis que vem o dia, deixa que eu me vá. Por quê? Porque as forças negativas, eles têm força durante a noite. O que significa que eles têm força durante a noite? Quando a luz do sol está restrita. Ou seja, está condensada, vamos dizer assim. Está mais frágil, mais fraca. Tá? Então, isso representa o quê? Isso representa a luz da Torá, dos segredos da Torá. Então, ou seja, se uma pessoa quer dominar o mundo angélico, o mundo de Yetzirah, se ele quer dar ordem aos malachim, ele tem que se conectar com a sabedoria superior. Ou seja, ele tem que estar num nível muito alto de anulação perante o sagrado, para que ele possa chegar a dar ordem como Jacob fez: você vai ter que me dar uma berachá. Ou seja, quer dizer, ele deu uma ordem para um ser espiritual. Tá? Então, assim, há muito trabalho para fazer, Raquel. Há muito trabalho, né? Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Acabou lá? Cadê? Todos possuímos este sexto sentido, o sentido espiritual ainda adormecido, conhecido como ponto no coração. Então, esse sexto sentido, ele é chamado de ponto no coração. Tá? A gente vai já entender o que é esse ponto no coração, né? Nekudat Alev. Eventualmente, esse ponto
que se trata em realidade do sexto sentido, incipiente, poderá desenvolver na medida em que seja preenchido pela luz. Ou seja, este sexto sentido é também chamado de vaso espiritual, nós chamamos de Kli, e segue existindo mesmo sem realidade material. O vaso espiritual de uma pessoa comum que nunca estudou a Kabbalah, ou seja, os segredos da Torá, não se encontra ainda suficientemente desenvolvido para perceber o mundo espiritual. Se uma pessoa estuda adequadamente os